Esse é o Três Perguntas, o programa da Filosofia Unicinos. E hoje estamos aqui com o professor doutor Gabriel Ferreira da Silva. Boa tarde, Gabriel. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, o prazer é nosso. Gabriel, vamos falar um pouco sobre as tuas pesquisas em andamento no nosso departamento de filosofia. A tua pesquisa atual se debruça sobre o tema da racionalidade pública. Como é que tu explicas os principais problemas ligados a esse tema, Gabriel? O que eles envolvem? É óbvio que há uma série de problemas mais gerais, mas eu diria que o problema mais específico da minha pesquisa, ele pode ser compreendido um pouco na intersecção entre dois elementos principais. O primeiro deles, de caráter um pouco mais histórico, sociológico, é o surgimento daquilo que o filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas chama de o surgimento da esfera pública. Ali pelo final do século XVIII, XIX, surge, por uma série de fatores sociais, políticos e econômicos, justamente uma esfera pública, um âmbito no qual agora as pessoas e os membros das sociedades passam a se verem como atores na tomada de decisão dos rumos de uma determinada sociedade. Isso se dá tanto pela ascensão de uma espécie de classe que agora consegue se desvencilhar de alguma maneira dos poderes instituídos, né, uma espécie de burguesia, mas também por condições sociais. O Habermas menciona até o surgimento dos cafés na Europa como lugares nos quais as pessoas discutiam sobre os temas cotidianos e, sobretudo, por exemplo, sobre o surgimento de novas leis, novas sanções, assim por diante. Então, uma primeira condição de possibilidade é o surgimento dessa instituição civil, vamos dizer assim, que é a esfera pública na qual ocorrem debates concernentes a demandas e expectativas da sociedade. Por outro lado, um segundo elemento, um segundo eixo que compõe o problema mais específico, aí mais contemporâneo, é aquilo que a gente pode radicar aquilo que ficou conhecido como uma tradição do liberalismo político, né? Ter um pouco do trabalho do filósofo americano John Rawls, que é basicamente o seguinte pressuposto: as nossas sociedades são fundamentalmente plurais e nessa esfera pública, agora então já conjuminando as duas coisas, nessa esfera pública há uma pluralidade de posições, de modo que a priori não há nenhum acordo sobre quais deveriam ser os valores ou quais deveriam ser os pontos de vista que determinariam as tomadas de decisões sobre leis, sanções, as melhores decisões tomadas no interior de uma sociedade. Então, o problema do debate público, ele emerge da conjunção destes dois fatores. Um de caráter um pouco mais histórico e social, que é o surgimento dessa esfera de um debate publicizado entre vários agentes dentro de uma sociedade, com o adendo de que em sociedades contemporâneas, modernas, contemporâneas, secularizadas, sem ou depois daquilo que muitos vão dizer dos fins, do fim das grandes metanarrativas, que dariam uma espécie de sentido unificado, a forma de resolver problemas no interior de uma sociedade fica pulverizada e impossível de ser determinada a priori. Então, o grande problema agora é como que nós resolvemos conflitos ou determinamos leis ou sanções numa sociedade nas quais não há um acordo a priori sobre qual a melhor forma de tomar essas decisões ou quais os valores estão envolvidos. Então, por assim dizer, o problema da racionalidade no debate público, que de alguma maneira remonta, sob certo aspecto, até a própria história da filosofia ocidental, democracia ateniense, o século V a.C., ali, a época de ouro, o surgimento da filosofia também de alguma maneira coincide com a democracia ateniense e a necessidade de se oferecer logoi, né, sobre as questões públicas, né, de se oferecer argumentos, raciocínios acerca das decisões públicas. Mas, de maneira mais moderna e contemporânea, isso é recrudescido por essa conjunção destes dois elementos. Uma certa instituição social, civil, política, mais afeita a esses debates e
junto com isso, a constatação virtualmente cada vez mais intransponível da pluralidade de perspectivas sobre como deve ser organizada a sociedade, o que é uma boa vida, quais são os valores que deveriam pautar sanções e debates moralmente salientes numa sociedade. Esse é o pano de fundo geral do problema da racionalidade pública. A partir dessa categoria que tu trazes, né, da importância da racionalidade pública, e tu mencionas a democracia na Grécia, como é que fica hoje a situação da racionalidade pública frente a todas essas questões que nós temos de mídias sociais, né, de derivas que elas acabam levando na política, por exemplo? Como é que o que a tua pesquisa poderia apontar para nós nesse sentido? A tua pergunta é excelente, Márcia, porque ela permite que eu traga agora um terceiro eixo, além desses outros dois que eu já mencionei, que é central para a minha pesquisa, que é a própria noção, ou repensar a noção de racionalidade nessa esfera. E que tem tudo a ver com o que você está falando pelo seguinte. A história da noção de racionalidade moderna e contemporânea, sobretudo nos últimos 300, 400 anos, ela foi sendo paulatinamente identificada para nós com um certo tipo de racionalidade. Dá para dizer quase como que uma espécie de monismo, de monadismo, de uma visão unitária, unificada, unívoca do que seria a racionalidade, a saber, uma racionalidade nos moldes das ciências naturais ou mesmo das matemáticas ou das ciências formais. De modo que a gente entende normalmente que uma proposição ou uma posição é racional na medida em que ela segue ou emula um tipo de racionalidade própria das ciências. E por que isso é um problema? Porque, primeiro, isso nem sempre foi assim. Se a gente olha, eu mencionei a democracia ateniense, se a gente olha na filosofia grega, eu estou pensando especificamente agora no Aristóteles, o Aristóteles já dizia na Ética Nicomaqueia que não é porque um eticista, ou quando a gente está diante de um problema de tipo moral, que a argumentação que a gente pode fornecer não é idêntica, por exemplo, à argumentação que um matemático, um geômetra dê, que a sua argumentação não é propriamente racional. Então, já no Aristóteles havia o entendimento de que racionalidade, sobretudo em questões pragmáticas, em questões da prática humana, seja ela de maneira mais individual ou de foro público ou político, a racionalidade é uma noção, uma faculdade humana que se manifesta de múltiplas formas. Eu costumo dizer que nos últimos 300, 400 anos a gente teve um processo de uma espécie de atrofia da noção da racionalidade, que foi identificando proposições racionais a proposições de tipo hipotético-dedutivo ou demonstrativo-apodítico, ou seja, que não estaria aberto a outras possibilidades ou a crítica. Então, é racional aquilo que, grosso modo, as pessoas dizem, é racional aquilo que é provado. É curioso porque isso não é nem propriamente a dinâmica das próprias ciências naturais. Elas são, a física, a química, a biologia, a medicina, elas são abertas à revisão sistemática ao longo do tempo. Mas há uma ideia de fundo que questões só são racionais quando elas são apodíticas. Ora, questões de tipo moral ou público não são passíveis de respostas apodíticas, logo, esse é o pensamento do senso comum, elas não são abertas à racionalidade. Elas não são racionais, elas são questão de gosto. E aí, quando a gente assume essa perspectiva, somada a isso que você falou, ou seja, as novas mídias, as redes sociais, e como é razoavelmente muito simples expor a nossa posição ou expor as posições sem que você tenha que fornecer razões dela, sem que você tenha que justificá-las publicamente, porque afinal justificação, o oferecimento de razões é uma demanda racional, mas ora, por definição esses problemas não são racionais, porque eles não são apodíticos, logo estamos num reino onde o máximo que a gente pode fazer é expressar a nossa opinião
quase como que um juízo de gosto. E aí, obviamente, as redes sociais, as novas mídias, a dinâmica atual pela qual passa, inclusive o debate público, é totalmente eivada, totalmente atravessada por uma ideia de que essas interações elas não precisam ser propriamente racionais. Elas podem simplesmente ser a manifestação da nossa opinião, das nossas emoções. Um filósofo que morreu agora há não muito tempo, o Alasdair MacIntyre, ele tinha uma ideia bastante interessante sobre isso. Ele dizia, olha, toda vez que a gente entra num debate moral, num debate público, de início, as pessoas até agem como se aquilo fosse uma discussão racional, né? Elas começam oferecendo razões, olha, os meus argumentos são esses, ela ouve os do interlocutor, tenta ponderar, oferecer uma nova argumentação, uma nova razão, até que chega um ponto em que a discordância é tão irredutível que as pessoas dizem assim, bom, mas essa é a minha opinião. E aí cessa-se completamente a possibilidade de que aqueles problemas na esfera pública, em uma sociedade plural, sobre as quais a gente não tem uma solução a priori, elas também ficam impedidas de serem racionalmente avaliadas, sopesadas, porque agora isso é simplesmente uma questão de gosto, ou de posição, ou de opinião pessoal. Então, o que é especialmente complicado é que soma-se as duas categorias, ou os dois elementos aos quais eu fazia referência na primeira questão, essa espécie de modificação da própria noção de racionalidade que nos últimos séculos foi sendo identificada com um tipo de racionalidade e se esqueceu um pouco da ideia de que também é fundamentalmente racional uma capacidade sopesativa, avaliativa. Eu costumo dizer que na filosofia moderna e contemporânea, de alguma maneira se sobressaiu ou ficou razoavelmente homogênea, até meados do século XIX, a ideia muito cartesiana de identificar ou equacionar racionalidade e indubitabilidade. Né? Então, se alguma coisa é revisável, é dubitável, ela o ipso não é racional. É quase como o programa cartesiano sobre isso. Nós herdamos um pouco isso, que pode funcionar para ciências formais, pode funcionar para matemática, já não funciona para as ciências naturais, pelo menos há 150 anos, mas ainda é uma ideia de que questões da pragmática, da ética, da política, da economia, porque são passivelmente disputáveis nessa sociedade plural, elas não podem receber um tratamento propriamente racional e ficamos então à deriva das opiniões, das posições subjetivas, das manifestações emocionais dos diversos agentes, e aí o corolário disso, a consequência disso é uma visão, inclusive sobre política, muito empobrecida, de que aí trata-se simplesmente daquilo que o Platão já fazia a crítica, de que então o grosso da política é o marketing, é o convencimento, independentemente das razões aduzidas a isso. E com isso o diálogo fica absolutamente interditado. Perfeito. Aí, na verdade, o diálogo é simplesmente uma alternância das nossas manifestações, das nossas opiniões, que normalmente o debate público, quando a gente verifica isso, seja em instituições como instituições públicas e civis formais, como Câmara de Deputados, né, essas instituições políticas mais formais, seja no debate público na cultura, né, nos grandes jornais, no debate público de opiniões, o máximo que a gente vê é a manifestação pura e simples de opiniões, que são, na maior parte das vezes, simplesmente emanações quase como que juízo de gosto. Eu gosto, qual a sua comida preferida? É pizza, a minha comida japonesa. A gente não discute sobre isso porque, no final das contas, não se trata propriamente de um assunto sobre o qual nós deveríamos estar num jogo de pedir e dar razões. Justamente porque o pressuposto disso é que não há onde chegar para isso, uma vez que questões racionais são apenas aquelas que obedecem a essa potencialidade da razão, que é fundamentalmente apodítica demonstrativa, e não mais a dimensão avaliativa, não a dimensão sopesativa, que é inclusive revisável.
né? Isso é um ponto importante sobre uma concepção um pouco atrofiada de racionalidade. Eu citei o exemplo da medicina, ele é muito bom para ver, mas assim acontece também no direito. Nenhuma pessoa diria que um médico, quando está elaborando o seu raciocínio diagnóstico, que em algum momento ele pede um exame ou faz um exame físico, ou o paciente diz alguma coisa, e ele revisa o curso das suas inferências, que o médico não estava sendo racional. Pelo contrário, a gente diz, olha, apareceu uma nova evidência, a mesma coisa num júri, né? Apareceu uma nova evidência, nós revisamos o que a gente estava dizendo, ou seja, não era apodítico, né? Não era demonstrativo e cabal. É possível ser racional num jogo mútuo de avaliações de razões que se desdobram ao longo do tempo de uma maneira revisável. Determinadas posições devem poder ser revogadas frente a novas evidências, e isso não é sinal de pouca ou ausência de racionalidade. Pelo contrário, como eu dizia, ninguém diria que um médico ou um juiz que revisa suas posições a partir de uma nova evidência ou de um novo argumento não estava sendo racional anteriormente. Pelo contrário, faz parte da própria racionalidade sopesar novas razões, novas evidências. O meu ponto específico é pensar, a partir desse problema, se seria possível um quadro teórico numa concepção distinta, ou pelo menos um pouco mais ampliada de racionalidade, que pudesse fazer jus a essa dinâmica do debate público, né, em que há múltiplos players, múltiplos atores disputando as posições, mas num jogo racionalmente compreensível de sopesamento de razões. Essa é a ideia fundamental. Gabriel, e nesse sentido, qual é o significado do expressivismo lógico no contexto das tuas investigações? Perfeito, é precisamente isso que eu estou chamando de um quadro teórico, de uma proposta de um quadro teórico. O expressivismo lógico ou o inferencialismo é uma posição desenvolvida no bojo daquilo que ficou conhecido como Escola de Pittsburgh ao longo do século XX, uma tradição que começa com o filósofo americano Wilfrid Sellars e se desenvolve mais contemporaneamente com dois filósofos da Universidade de Pittsburgh, em especial um deles, mas o John McDowell e o Robert Brandon. O Robert Brandon é o grande articulador do inferencialismo ou do expressivismo lógico, que consiste basicamente numa coisa que parece razoavelmente muito intuitiva depois que você vê, mas ela não é tão óbvia ou tão evidente assim no primeiro momento, que consiste basicamente na seguinte ideia de fundo. Ela está baseada numa concepção de racionalidade que não é fundamentalmente demonstrativa, apodítica, ou dizer que ser racional é ser capaz de proposições indubitáveis, ou ainda como o problema típico do racionalismo do século XVII, das verdades eternas, mas fundamentalmente ser racional é ser capaz de entrar num jogo de pedir e dar razões. Então alguém é racional à medida em que consegue olhar para as suas posições, para uma determinada proposição, e é capaz de compreendê-la como sendo derivada inferencialmente de outras posições e legitimando ou autorizando que se derivem outras inferências dela. Então, por exemplo, entender racionalmente a proposição, por exemplo, hoje é segunda-feira. Como eu sei que alguém compreende, está sendo racional ao usar a proposição hoje é segunda-feira? Se essa pessoa entende que eu estou autorizado a dizer que hoje é segunda-feira porque, por exemplo, ontem foi domingo. E ainda consigo derivar disso que amanhã será terça. Ou seja, eu consigo entender a proposição, nesse caso hoje é segunda-feira, numa rede inferencial. Ser racional é ser capaz de mapear esta rede inferencial, que por sua vez nos compromete com algumas inferências, nos dá direito a tirar outras e nos impossibilita outras. Por exemplo, se eu estou comprometido com a proposição hoje é segunda-feira, eu estou impossibilitado de acreditar ao mesmo tempo que amanhã é quarta. Isso que parece tão óbvio e ingênuo, se a gente leva isso
se a gente expande esse quadro teórico como um quadro teórico avaliativo das posições no debate público, isso fica especialmente interessante, porque o primeiro dos ganhos disso é ser capaz de mapear esses nós ou essas relações inferenciais de modo a explicitar o bojo ou o conteúdo completo do que configura uma posição de alguém no debate público. Então, se a gente pegar qualquer um desses grandes temas, esses temas mais moralmente salientes, eles acabam sendo mais fáceis para a gente visualizar, né? Pensar em termos, por exemplo, sei lá, de aborto, eutanásia, legalização das drogas, diferentes posições nesse jogo podem ser avaliadas de acordo com essa rede de inferências com as quais as pessoas se comprometem. Então, por exemplo, alguns agentes podem se dizer favoráveis à pena de morte, por exemplo, sob a égide da ideia de que alguns atos criminosos fazem com que algumas pessoas percam, por exemplo, o direito à vida, né? Essa proposição nos deveria comprometer com o sopesamento ou a avaliação de todas as outras proposições inferencialmente conectadas a essa. Então, a pessoa que diz isso, ela deve ser capaz de dar razões para esta posição e, inclusive, de dar razões sobre, por exemplo, quais são as atitudes ou quais são as ações humanas que fazem com que alguém, por exemplo, perca direito à vida. Ou ainda, pelo fato de dizer que algumas ações humanas nos alienam do direito à vida, disso se segue que, então, o direito à vida não é inalienável, o que pode te levar a se comprometer com posições que, eventualmente, você não gostaria de se comprometer no primeiro momento. A grande vantagem disso, e o expressivismo lógico consiste precisamente nisso, segundo Brandon, é a ideia de que a função da lógica não seria fundamentalmente garantir a validade das proposições, senão que expressar uma rede de conexões que estaria implícita no nosso discurso natural, no nosso debate natural, nas nossas interlocuções naturais e que normalmente ficam implícitas e fornecem, ou melhor, não fornecem um quadro geral dos nossos compromissos com as diferentes posições. Um primeiro sujeito a dizer isso, um filósofo também americano chamado David Lewis, ele tem uma expressão muito interessante que ele se refere à cinemática das conversações, a uma espécie de física, de cinemática mesmo, de estrutura pela qual se movimentam as nossas interlocuções que dizem respeito a um movimento que todos nós fazemos, que quando a gente está conversando ou discutindo sobre alguma coisa, os 2 interlocutores ou os 10 interlocutores fazem uma espécie de placar mental, o Brandon chama isso de scorekeeping, que esse placar monitora as posições dessas pessoas e avalia as premissas que são necessárias, as consequências disso. A gente faz isso no dia a dia, sem se dar conta, de maneira implícita. O expressivismo lógico é justamente a ideia de, então, que a função fundamental da lógica ou de um olhar lógico para a linguagem seria, então, não de garantir essa validade, que já é garantida pelas conexões inferenciais que nós fazemos, que já são dadas, mas garantir a visualização dela, a expressão dela. Elas devem ser tornadas explícitas para que a gente possa ter uma maior qualidade justamente nessa aferição dos compromissos inferenciais, das qualidades das posições desses diversos agentes públicos no debate. Gabriel, e o que tu queres dizer quando tu falas que a cultura deve ser compreendida como um espaço lógico de razões? Pode explicar um pouquinho melhor? A expressão espaço lógico de razões está justamente em um desses filósofos aos quais eu fiz menção, Wilfrid Sellars, que diz, olha, então, bom, se ser racional é você ser capaz de entrar num jogo de pedir e dar razões, como consequência disso, se percebe que nós somos animais para os quais razões são relevantes.
Nós vivemos num mundo que é regido em parte por leis da natureza, por leis da física, da química, da biologia, mas também nós nos movimentamos num espaço que é sensível a razões. Eu gosto de dar o exemplo, até em interações, até quando você eventualmente briga com a namorada, com o namorado, uma questão até de fundo mais emotivo, normalmente a gente se sente tentado a oferecer desculpa. Né? Mesmo que, por que você chegou tarde ontem? Eu estava em tal lugar. Este processo vem justamente ao encontro do fato de que nós somos sensíveis a razões. Nós somos animais sensíveis a razões. Nós não meramente somos sensíveis a leis da natureza, nós somos sensíveis a justificativas. Então, isso significa, segundo Sellars, que a gente se move num espaço que não é um espaço apenas natural, o espaço da natureza, regido por leis da natureza, mas um espaço regido por interações de justificação. Animais capazes de fazer promessas. Animais capazes de fazer promessas e, sobretudo, de cobrar os outros dela. Perfeito. Né? Essa parte é importante, de estabelecer uma dessas coisas que o Brandon chama de compromissos. Né? Porque é curioso, porque mesmo que eu não faça essa promessa de maneira explícita, eu inferencialmente me comprometo com algumas coisas. Né? Então, se eu me comprometo que num determinado recipiente há água, quer eu saiba, quer não a fórmula química da água, eu estou comprometido com todas as inferências que se seguem do fato da proposição que, por exemplo, nesse copo tem H2O. Ou então, eu estou igualmente comprometido, quer eu saiba, quer eu não saiba o ponto de ebulição da água, que o líquido desse recipiente ferve a 100 graus Celsius no nível do mar. A gente se compromete, para dizer como diz o Brandon, até pelas nossas costas. Então, quer eu saiba, quer não, algumas posições me comprometem logicamente com outras. E aí, uma das tarefas do expressivismo é justamente trazer isso à superfície. Quando eu faço referência a entender a cultura como espaço lógico de razões, é um pouco já o caminho, vamos dizer assim, se não de solução, mas pelo menos de uma perspectiva para pensar um novo entendimento da ideia de racionalidade no problema do debate público, que é pensar que não só diferentes atores, pessoas físicas, são atores no debate público, né? Eu, você, um advogado, um professor, mas instituições culturais, agentes, atores culturais, são igualmente jogadores, atores num espaço lógico para o qual razões são demandadas e são relevantes. Apenas para fazer um pouco mais de sentido, quando a gente geralmente fala cultura, normalmente as pessoas pensam em belas artes. Né? Não se trata disso. Então, o meu entendimento de cultura vem no sentido da filosofia da cultura do neocantismo no final do século XIX, que vem para o século XX, que basicamente cultura é a totalidade das expressões do espírito humano em termos de sentido. Então, direito é cultura, mas religião é cultura, política é cultura, belas artes, as artes plásticas, a dança também é cultura, mas engenharia é cultura, medicina é cultura. Né? Então, ou seja, a totalidade das produções espirituais humanas. Gabriel, e tudo isso também aponta para duas coisas muito importantes a respeito da filosofia, que são, por um lado, a filosofia cada vez mais fica evidenciada como um campo do conhecimento que tem muito a dizer sobre o nosso tempo e nos fazer reflexionar sobre esse tempo em que vivemos. E, por outro lado, o diálogo da filosofia com outros campos do saber, que isso fica muito claro na tua exposição aqui, nos mostrando a interface da filosofia com as outras áreas de conhecimento, né? Evidente, eu acho que um ganho mais imediato é exatamente isso que você disse, a ideia de que, eu já escrevi alguns artigos sobre isso, de que a filosofia, parafraseando Wittgenstein, assim, a filosofia pode ser uma terapia do debate público. Não só uma terapia da linguagem, mas é uma terapia do debate público. Ela pode apontar ela pode ser, de certo modo, um pouco fiel dessa balança
desses múltiplos movimentos nesse espaço público. Ela tem uma função pública também de clarificação do debate, de fixação dos problemas, de apontamento dessa rede inferencial de posições. Ela contrasta, pode contrastar uma posição com a outra. Um filósofo do final do século XIX, começo do XX, o Ernest Cassirer, diz no livro Mito do Estado, diz, olha, faz parte, ou é desejável que as diferentes formas culturais funcionem como que avaliadoras de outras, né? E a filosofia está num excelente ponto para esse sistema de checks and balances, assim, né? De freios e contrapesos entre as múltiplas manifestações culturais, né? Parte considerável dos debates da filosofia na segunda metade do século XIX se deu conta de uma posição que não raro é a posição que a gente encontra hoje, que a filosofia não teria nada a dizer. Né? A filosofia seria um discurso de segunda ordem. Então, por exemplo, quem tem alguma coisa a dizer sobre o mundo são as ciências naturais, a física, a química, a biologia, e sobra para a filosofia falar sobre estes discursos que estes sim falam sobre o mundo, né? A física, a química. Então, por exemplo, só nos restaria fazer talvez epistemologia ou filosofia da ciência, ou seja, olhar indiretamente para o mundo através do discurso destas ciências, que estas sim olham para o mundo, descobrem como o mundo funciona, elucidam o funcionamento das coisas. Ora, essa ideia, embora seja defensável, alguns a defendem até hoje, mas ela se choca com essa vocação mais universalista da filosofia, que sim, de fato, a filosofia tem um papel, ela tem algo a acrescentar na nossa interação com o mundo, a saber, no mínimo, um papel de, como eu falei, de freios e contrapesos entre os diversos discursos. Ela tem uma vocação universalista desde sempre e que não só não deve ser perdida, como é um prejuízo para a racionalidade, para a cultura, para o debate público, para a humanidade, se ela o perde. Gabriel, muito obrigada pela partilha das tuas reflexões aqui, que brotam das tuas pesquisas em andamento. Foi um prazer conversar contigo. A alegria foi minha, eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Esse foi o programa 3 Perguntas da Filosofia Unicinos. Se você gostou, curta, compartilhe e nos siga nas nossas redes sociais. Até a próxima!